Posso começar, doutor? Excelência, cumprimentos renovados. Eu vou fazer a sustentação logo nos dois casos. É o candidato a prefeito e o vice. Aqui, inicialmente, o candidato a prefeito, o Volney, o Ministério Público entende pela inegibilidade dele, porque há contas rejeitáveis de verba do Fundef, que aqui já foi, não vou mais voltar à questão da competência, ele pagou o salário de servidores de cargos comissionados sem atentar à legislação. Houve falha em processo. Foi pagamento de cargos comissionados com recursos Fundef e despesas sem licitação e fracionamento de despesas. Esses casos, no entender do Ministério Público, já está bem batido, que são atos dolosos de improbidade administrativa, que causam sempre prejuízo erário e, por consequência, causam enriquecimento ilícito do terceiro, já que, com a falha, com a fraude da licitação, a pessoa que deveria ganhar a licitação não foi realmente escolhida. Agora, eu vou me atentar mais na questão do vice-prefeito. O vice-prefeito, ele teve a sua candidatura deferida porque o juiz eleitoral, ele entendeu que, como era contas era rejeição de contas, Tribunal de Contas, aplicaria-se o entendimento do STF. Mas é contas de convênio, contas da União, já foi pacificado esse entendimento. E no caso aqui, ele teve 4 contas de convênio rejeitadas. E no entender do Ministério Público, todas por ato doloso de improbidade administrativa e com lesão ao horário. Então, eu não vou entrar na questão aqui da competência, que já foi pacificada, são contas de convênio. E eu vou falar resumidamente de uma por uma. A primeira conta é a TC 003-476-2005, dígito 5. Ela era uma conta... Foi um convênio firmado entre o município de Carmópolis e a FUNASA para a ampliação do sistema de abastecimento de água. E eu vou falar a parte principal, que foi que o tribunal concluiu no tocante aos serviços prestados pela empresa AL Cosmético, verificou a existência de parcelas não comprovadas, como demonstrado pela Secretaria de Controle Externo. Esses valores devem ser imputados como débito aos responsáveis, com exceção da parcela de 3.200, correspondente à aquisição de uma bomba. E aí ele segue, aí vai fazer dessa forma, deve ser condenado solidariamente em débito o senhor Teotônio Narcísio, ex-prefeito municipal, que ordenou as despesas do convênio 1421/99, o secretário de obras, que atestou a execução dos serviços, referente à execução de seguintes parcelas. E aí ele segue. O contrato tal, serviços preliminares no valor, aquela época, são contratos bem antigos, tá? 8.154, serviço de fornecimento e assentamento de tubulação correspondentes a 10.200. Então, isso aqui foram serviços não prestados, né, com execução. Contrato 66 do 2000, também cadastro técnico e limpeza, R$ 2.341 que foi imputado a débito dele. E além de tudo, tem aqui também, estou configurada a falha na seleção e contratação da empresa comercial Linha Verde. Haja vista não ter sido exigido no edital do convite 29/2000 a documentação relativa à habilitação jurídica e regularidade fiscal. A exigência de habilitação jurídica e regularidade fiscal é um item elementar da lei de licitações que todo gestor público sabe que tem que ter. E muitas vezes as fraudes que eu trabalho com essa questão vem justamente daí. São convidadas empresas inexistentes, sem capacidade suficiente para fornecer. Nesse caso aqui já está bem claro, ela não tinha a habilitação jurídica nem a regularidade fiscal. E o que aconteceu também foi, por conta disso, houve uma adoção de modalidade indevida de licitação. Então, aqui o que acontece? Primeiro, eles adotam a modalidade indevida, depois contratam uma empresa que não tinha suporte, ao menos o fiscal e o jurídico não estava legalizada. E, no final, o acordo, ele detectou o seguinte: segundo consta dos autos, o débito imputado ao senhor Teotônio Narcísio, ex-prefeito, e ao secretário municipal, em solidariedade com a empresa AL Comércio e Construção, decorreu da não execução das segundas parcelas do valor contratado. E aí vai, contrato 58/2000 no valor de 8.154. No serviço de fornecimento e assentamento de tubulação, 10.200. No contrato 66/2000, também R$ 2.341
relativamente às irregularidades. E assim constatou-se a ocorrência de outras irregularidades, quais sejam falha na seleção e contratação da empresa, adoção de modalidade indevida de licitação, isso aí já está bem clara a fraude, não apresentação do relatório de cumprimento do objeto em relação de bens e menção irregular do termo definitivo das obras. Isso aí, a gente que trabalha com essas questões, assim, a modalidade básica de fraude. Começa-se uma licitação, parcela-se a licitação para sair de uma mais exigente, para ir para mais simples, que é o convite. Convida-se empresas que não têm suporte, nem qualificação técnica, nem jurídica, nem econômica, e depois o serviço não é prestado. E quando é prestado, não é prestado a contento, ou seja, o prejuízo fica. Se faz um recurso para execução aqui no caso a Funasa, de melhorias de obras, e essa obra não é conclusa. Ou seja, mesmo que ele execute metade do convênio, pague, mas a outra parte ficou pendente e o prejuízo é geral. Você faz um sistema de abastecimento de água e ele não termina, ele não usa, não tem a sua finalidade, houve o prejuízo, claro, erário. Se você faz um convênio de, vamos supor, 200 mil para ampliação do sistema de água, ele não conclui por várias irregularidades, inclusive porque houve fraude na licitação e a empresa que foi contratada, ela não tinha capacidade técnica para fazer o serviço, a obra fica. E o prejuízo fica lá. A obra não conclui e o prejuízo fica lá. Então, mesmo que ela tenha executado 100 mil e recebido 100 mil, mas os outros 100 mil da parcela que não foi executada mais e que ficou, todo esse valor foi para o lixo. Porque não adianta você fazer pela metade uma obra. E tudo é lixo, e tudo é prejuízo horário. Isso aí a gente se depara com inúmeras obras inacabadas. Mesmo que a construtora que ganhou, ela tenha conseguido completar aquela parte, mas o fato dela não ter terminado a obra e a obra não ter funcionalidade é um prejuízo. E isso decorre justamente porque se contrata empresas que não têm condições. E é como o caso aqui, se parcelam a licitação, não botam tomada de preço, botam convite, se convidam empresas que normalmente não existem, a gente, quando acontece esses casos que a gente precisa ouvir os representantes da empresa, a gente não acha. Eu não sei como os gestores na época acham essas pessoas para participar das licitações, mas eles acham, só Deus sabe como. Então, esse foi um caso. O outro também, outro convênio, mais uma vez, com a Funasa, a segunda conta, 012786. Ou também o objetivo é ampliar o sistema de abastecimento de água. E aqui, no final, o que o acórdão 3.710/2009 falou, registro que a maior parte dos serviços prestados no ajuste não foi executada. A grande maioria dos serviços de implantação do sistema de água encontrados pela equipe de fiscalização da Funasa não guardava correlação com o plano de trabalho aprovado pela Funasa, nem com as planilhas dos contratos custeados no recurso do convênio. Os autos dão notícia da inexecução de serviços contratados e pagos. Parcelamento de objetos licitados, sem preservação da modalidade pertinente, serviços mal executados e ainda transferência e saque irregularidades de recursos da conta específica. Então, para mim, aqui está bem... Isso aqui, ele arremata tudo. Aqui está o dolo, a quarta improbidade doloso, o enriquecimento ilícito de terceiros e o prejuízo erário. Quando ele fala, o serviço não guardava correlação com o plano de trabalho, nem com as planilhas custeadas, os autos dão notícia da inexecução dos serviços contratados e pagos, ou seja, não só foi a inexecução dos serviços contratados. Uma coisa é o serviço ter sido contratado e não ter sido executado, agora eles foram executados e pagos, e eles não estavam prestados. Parcelou-se o objeto licitado, mais uma vez, da mesma forma com o outro, sem preservação da modalidade pertinente, serviços mal executados e ainda transferência e saque de irregulares da conta específica. Então, essa conta aqui está bem claro, todos os elementos. Vem ainda a terceira condenação dele, também de TCU, na conta 006000 de 2009, convênio com o FNDE, para Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e nesse caso aqui, ele sequer chegou a prestar as contas dos recursos recebidos. Ou seja, não prestou conta porque desviou, porque quem aplica, presta conta. O TCU tem entendimentos bem pacificados quanto a isso, ou seja, você faz o seu convênio, você tem obrigação de prestar conta, e normalmente o TCU intima essas pessoas, notifica diversas vezes, quando, no meu entender, nem precisava haver nenhuma. Se eu tenho a obrigação de pagar naquela data, ou prestar conta do que eu fiz naquela data eu tenho que ir fazer. Ele, nesse caso aqui, ele não prestou conta desse convênio. O TCU, nesse caso, é pacífico também, que é ato doloso em improvidade administrativa, ele propositadamente, porque provavelmente as verbas foram todas desviadas, ele não juntou qualquer documento que o TCU concluiu.
ante a inexistência dos autos de qualquer documento que demonstrem a regularidade da aplicação dos recursos transferidos, e considerando que o ônus da prova recai no gestor público, que deve comprovar a correta aplicação do montante recebido por meio de documentação consistente, evidenciando a relação direta entre as despesas realizadas e o objeto pactuado, assiste razão à unidade técnica, ao Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, quanto ao mérito do julgamento a ser adotado. Os fundamentos, então, não deixa qualquer margem do ato de improbidade praticado. Há ainda uma terceira conta, mais uma vez um convênio com a FUNASA, de 2005, que mais uma vez esse convênio não foi executado a contento, e o acórdão ele faz. Verifica-se que não restaram descaracterizadas, justificadas as seguintes ocorrências. Invalidade do termo de recebimento da obra, tendo em vista que foi firmada por pessoa não reabilitada para tal mistério. Não a existência de 5 caixas de registro e não realização do cadastro técnico, situações que resultaram a débito, um débito de R$ 1.730,80 e R$ 11.622, tendo com a data base de 17/9/98. Ou seja, aqui está bem claro. Essa aqui é outra questão também que não tem dúvida. Faltou-se 5 caixas de registro, e a falta disso causou esse prejuízo de R$ 1.730 e R$ 11.622, valores históricos daquela época lá, 98. Então, isso aqui é outra questão. Ato doloso de improbidade administrativa, pagou-se por uma questão que não tinha exercido uma obra ou um serviço que não foi prestado, enriqueceu o terceiro ilicitamente, já que ele não prestou a obra ou não entregou o serviço, e também causou um dano erário, é lógico. Aí segue ainda dizendo, saque indevidos na conta específica, estranhos à execução do convênio, conforme indicados no quadro constante do relatório. Aplicação de contrapartida fora de vigência, ausência na prestação de contas de extratos bancários da conta específica, ou seja, isso aqui geralmente se faz para dificultar a apuração, e nesses casos, aqui no entender do Ministério Público já está bem caracterizado, depois tem uma tabelinha aqui dizendo os valores que deu prejuízo, serviços os conveniados não executados, que foi a caixa de registro e o cadastro técnico, e no final o TCU ainda vai, igualmente detalhou o lançamento a débito na conta específica do convênio, nos anos de 98, são 3 no ano de 98 e no ano de 99, nos valores de 3.300, 5.000, 51.586 e R$ 10.000, sem a comprovação de aplicação no objeto do convênio. Ou seja, desviou-se todo esse dinheiro, não se sabe onde foi, não justificou onde aplicou. Então, está bem claro, o ato doloso, prejuízo erário, enriquecimento ilícito de terceiros, e daí porque o Ministério Público entende que ele está inelegível e deve ser indeferido o registro de candidatura dele, por consequente também de toda a chapa. Edson. Pois não, Excelência. Então, doutor Kleber, Vossa Excelência tem os autos à palavra, doutor Kleber tem os autos à palavra, sustentação oral, prazo regulamentar. Senhor presidente, Osório Ramos, do qual rendo minhas homenagens a todo esse egrégio tribunal, colegas advogados aqui presentes, serventuários da Justiça, a toda a plateia e ouvintes. Inicialmente, eu quero começar ao contrário. Eu quero começar com uma preliminar no processo de Teotônio Neto. Eu arguí uma preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório